Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Iana Dantas e hoje a gente vai falar um pouquinho de química, né? Sobre química, mas só de leve, porque essa aula é dedicada aos alunos do ensino fundamental 2, tá bom? Então não vamos nos empolgar muito. Vamos começar aqui falando sobre os elementos químicos e propriedades da matéria, né? Para a gente entender o que é um elemento químico, a gente tem que entender o que é matéria. O que é matéria, então? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, tudo que está ao seu redor, tudo que você consegue tocar tem matéria, inclusive você tem matéria, né? O nosso corpo é formado de matéria, e essa matéria tem algumas propriedades. A primeira delas é a massa. A massa é a quantidade de material que constitui a matéria, né? A matéria tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que tem no meu corpo faz parte da minha matéria. A outra propriedade da matéria é o peso, né? O peso é a força da gravidade atuando sobre a massa dos corpos. Então, quando eu subo em uma balança, eu estou medindo a minha massa, né? E não o meu peso, certo? Porque a massa é tudo que está contido no meu corpo. E o peso é uma força que me puxa em direção ao centro do planeta em que eu estou. Cada planeta tem a sua força da gravidade atuando sobre os corpos que estão ali na superfície daquele planeta. Então, a minha massa aqui na Terra é uma, em outros planetas a minha massa pode ser maior ou menor da que é aqui, certo? Outra propriedade da matéria é o volume. O que é o volume? É o lugar ocupado por um corpo no espaço. Por exemplo, se eu entrar em uma caixa, né, ali, aquele espaço que meu corpo vai ocupar dentro desta caixa é o meu volume. Se eu encher um copo com água, né, aquele espaço que a água irá ocupar dentro daquele copo representa o volume dessa água. E a última propriedade é a densidade, que é a relação entre a massa e o volume de um corpo, né? Vamos ver o que é isso mais detalhadamente. Aqui, deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui nós temos uma fórmula química, ó, D igual a M dividido por V. O que é esse D? Esse D é a densidade dos corpos, que vai ser medida dividindo-se a massa desse corpo pelo volume desse corpo, certo? A densidade, então, é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua densidade. Quanto maior é o volume de um corpo, menor é a sua densidade, tá? Vamos ver um exemplozinho aqui rapidinho. Aqui nessa ilustração, eu tenho duas balanças, uma balança está cheia de algodão em cima e outra tem uma bolinha, essa bolinha aqui é de chumbo. Uma bolinha de chumbo tem a mesma massa, ó, não peso, tá? Massa de 1 quilograma, a massa é medida na balança e a gente usa o quilograma ou a grama, né, para a comunidade de medida dessa massa. Então, aqui eu tenho uma bolinha de chumbo e várias bolinhas de algodão. Então, o volume, né, das bolinhas de algodão é bem maior do que o volume da bolinha de chumbo, mas eles possuem a mesma massa, tá? A mesma massa de 1 quilograma de bolinha de algodão é a mesma massa aqui dessa bolinha de chumbo, só que eu vou precisar de muito mais, um volume muito maior de bolinhas de algodão para representar esse 1 quilograma, certo? Vamos lá que ainda não acabou. Vamos passar para substâncias químicas. O que é uma substância química? É uma substância formada por um único componente, só um elemento químico, certo? Exemplo,
o açúcar, o grafite e o ouro. O açúcar, aquele que tem lá na cozinha da tua casa, é formado por um elemento químico só chamado de glicose. Então, se o açúcar é formado de glicose, apenas um elemento químico, então ele faz parte desse grupo. O grafite é formado apenas de carbono. O ouro é formado apenas de ouro, né, de um único elemento químico que se chama ouro, certo? E as misturas? Nas misturas eu vou ter vários elementos químicos, vários outros componentes formando essa mistura, formada por mais de um componente químico. Aí a água é formada por hidrogênio e oxigênio, certo? Então, como são dois componentes diferentes, então a água é considerada uma mistura. O leite, ele é formado também por água, por gordura, né, lipídios, por proteínas, por sais minerais, por vitaminas, então também uma mistura. O sangue também é formado por água, é formado por células, também por proteínas, lipídios, hormônios, sais minerais, vitaminas, vixe, uma porção de coisa tem no sangue. Então tudo isso é mistura, é a mistura de componentes. Vamos lá voltar lá para o início, porque vamos passar agora para a classificação das substâncias. Então, as substâncias elas podem ser classificadas, como vocês podem ver nessa tabela, em compostas e simples. Uma substância vai ser composta quando é formada por mais de um elemento químico. Aqui, no caso, a água é formado por hidrogênio e oxigênio, dois elementos químicos. Sal de cozinha, também formado por dois elementos químicos, que é o sódio e o cloro. O açúcar, formado por carbono, hidrogênio, oxigênio, também uma substância composta. O ferro, o ouro e o gás ozônio são formados por apenas um elemento químico, né? Então, são consideradas substâncias simples. Aqui nós temos a tabela periódica dos elementos químicos. Nesta tabela, que foi criada por vários cientistas, né, em colaboração, nós vamos encontrar todos os elementos químicos presentes na natureza que foram descobertos até agora, né? E uma porção desses elementos químicos a gente encontra no nosso corpo, como o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre, um bocado de elementos químicos dessa tabela a gente encontra no nosso corpo. O que não tem no nosso corpo vai ter na natureza. E eu tenho uma outra tabela para mostrar para vocês aqui, ó. Essa tabela mostra exemplos de onde a gente pode encontrar esses elementos químicos, né? O hélio, aqui esses balãozinhos aqui de cima, ó, do lado direito. O gás hélio a gente usa para encher os balões, aqueles balões que ficam flutuando, né? O lítio, do outro lado, vai estar presente nas pilhas, o sódio vai estar no sal de cozinha, o potássio vai estar em frutas, legumes, verduras, enfim. A gente tem todos os elementos químicos aqui, né, atuando no nosso dia a dia. Bom, já sabemos o que é elemento químico, né, e a classificação aí dessas substâncias. Vamos passar para a última parte da nossa aula de hoje, que chama-se misturas homogêneas e heterogêneas, né? Fatores a serem observados, né, antes da gente saber o que é mistura homogênea e o que é mistura heterogênea. Estados físicos da matéria. Vocês sabem quais são? Sólido, líquido e gasoso, né? E esses estados físicos da matéria, eles podem mudar dependendo das condições do ambiente. A água, por exemplo, ela pode estar em estado líquido, em estado sólido, congelada, ou em estado gasoso. Então, existe a mudança, né, desses estados físicos de todas as matérias, de todos os elementos químicos, dependendo aí das condições do ambiente. Outro fator a ser observado é a solubilidade, né? As substâncias têm determinada solubilidade, que é a capacidade dela se dissolver
em um líquido, que a gente chama de solvente. A água, ela é considerada solvente universal. Ela consegue dissolver quase todas as substâncias. Quase, não todas. Então, toda vez que eu misturo, por exemplo, açúcar num copo com água, eu vou mexer, chega uma hora que eu não vou mais enxergar o açúcar. Então, isso significa que o açúcar se dissolveu na água, e a água é o solvente, funcionou como solvente para esse açúcar, certo? Então, isso que é solubilidade, é o quanto determinada substância consegue se dissolver em um solvente, tá? Então, vamos lá para misturas homogêneas. As misturas homogêneas apresentam uma única fase, ou seja, eu vejo só uma coisa naquele local em que ela foi feita. Por exemplo, aqui no copo tem o pozinho aqui do lado de fora desse copo, e aí eu misturei esse pozinho com a água, parece aquele suquinho de saquinho, né? Aquele suco em pó. Então, quando eu misturo esse pó na água, ele vai sumir. Eu não estou vendo aqui o pó, eu estou vendo uma água colorida, né? Ela tá colorida aqui de roxo, mas eu não vejo mais o pó. Então, o pó se dissolveu completamente na água, tornando essa mistura homogênea com uma única fase, né? Formando, então, uma solução monofásica. Então, o solvente e o soluto aqui, ele é altamente miscível, ou seja, ele consegue se misturar com muita facilidade e o soluto se dissolve com muita facilidade nesse solvente. Misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas já são diferentes, como a gente está vendo aqui nesse recipiente. A gente vê 3 coisas aqui. A gente vê o óleo, a água e a areia. Né? O óleo não se mistura com a água porque possuem densidades diferentes, e também a areia possui densidade diferente. Né? Então, os líquidos aqui, que são o óleo e a água, eles são immiscíveis, não conseguem se misturar. E o sólido é insolúvel, né? Ele não consegue também se dissolver em nenhum dos dois líquidos, então nós temos uma mistura que a gente chama de polifásica, e a gente consegue ver essas fases, né? Aqui nós vemos 3 fases. Certo, pessoal? Então, por hoje é só, né? Por hoje a gente já falou muito de química. Até a próxima!